Um médico de 32 anos que morreu vítima de Covid, o Dr. Fred, que veio de Belém, trabalhava aqui no Hospital Santa Marcelina em São Paulo. Falei ontem, errei ao explicar direito do Pronar, da posição do Pronar, já pedi desculpa no começo do programa. Enfim, não tenho problema nenhum de pedir desculpa. O que eu gosto é de passar régua nos assuntos para que não fique nenhuma dúvida. Vocês sabem o quanto eu sou transparente. Vocês sabem que sempre eu estou aqui para botar a cara, sem problema nenhum, para enfrentar julgamentos. Quem dá opinião está sempre agradando uma parte, desagradando outra parte, enfim. Essa é a vida de quem tem 3 horas de programa por dia e corre o risco de, às vezes, errar. Errar é humano, você reconhece o erro, persistir no erro, que é um problema. Só que hoje me chega esse vídeo, esse é o advogado, esse que está do lado direito ali é um pateta. Só um cara que só falou abobrinha, que não merece nem ser citado aqui o nome. Mas esse advogado que você está vendo, ele representava a família da Jennifer, João Benedito Camilo Pellicer, ok? João Benedito Camilo Pellicer. Vem para mim, por favor. E na segunda-feira, quando a gente recebe a informação de que a mãe da Isis Helena, a Jennifer, havia confessado o crime, o que nós fazemos imediatamente? Checamos com várias fontes. Ligamos para advogado da família do Rafael, do pai da criança, que não sabia absolutamente de nada. Ligamos para a polícia, que não quis se manifestar. Mas nós tínhamos umas outras fontes que não querem ser divulgadas, e nós temos esse direito de preservar as nossas fontes, que nos garantiam. Eu falava para vocês, olha, eu quero ir até lá para confirmar isso, mas nós temos 3 fontes que garantem que a Jennifer confessou esse crime. Imediatamente, o Osamataro aciona o advogado da Jennifer, que tem que ser procurado para dar a versão dele. E ele então diz que não houve nenhuma confissão. Ora, se o advogado está falando, por sigilo de processo, ele poderia mesmo ficar calado, poderia não querer falar nada. Ele podia dizer, olha, eu não vou me manifestar sobre esse caso. Mas se você é advogado dessa pessoa, você não vai mentir, você vai falar a verdade. Olha, realmente, ela confessou o caso no sábado e eu vou, como eu havia prometido em rede nacional, vou parar de cuidar desse caso. Não faz parte da minha índole, não faz parte dos meus princípios, eu não vou defender uma mulher que assumiu ser a responsável pela morte da filha. E acabou, ia encerrar o assunto. Pois bem, ainda buscando a verdade, eu telefono às 6h30 da tarde de segunda-feira para a mãe da Jennifer, a dona Rose. E a dona Rose conversa comigo e fala, Bate, eu acredito na minha filha até o fim, porque eu não estou sabendo de nada, não estou sabendo de nada. Se minha filha falou alguma coisa é porque ela está sendo coagida, minha filha é inocente. Opa, peraí, você tem um advogado que ainda na segunda-feira respondia pela Jennifer. Esse advogado diz hoje num vídeo, e eu vou pôr o vídeo para vocês verem, ele diz num vídeo que não falou nada para ninguém, porque a Secretaria de Segurança Pública, que é a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mandou esperar soltar uma nota oficial à imprensa para que alguém se manifestasse. Mas o que é? Vocês estão fazendo aí um programa de televisão na delegacia que precisa de assessoria de imprensa? Ou o senhor, como defensor da Jennifer, já sabendo da confissão no sábado, porque o senhor, quando eu revelei aqui no programa que a confissão realmente havia acontecido, o senhor se fez de desentendido. Meu Deus do céu, mandou mensagem pra cá. Não, já que ela confessou, estou fora. Prometi em rede nacional que eu estaria fora. Não vou defender uma mulher que é responsável pelo crime. Não precisa. Olha só, não estou em condições para falar, pois jamais esperava por isso. Estou imediatamente renunciando ao caso. Por questões éticas, por quebra de confiança, estou renunciando como prometi em rede nacional. Não estou em condições para falar. O senhor falou de um jeito, ô doutor João... João o quê?
Pelissier, o senhor fala de um jeito como se estivesse descoberto na segunda-feira que a sua cliente tinha confessado o crime. E era mentira! O senhor estava no sábado, na frente do delegado, ouvindo palavra por palavra dessa mulher. E para preparar uma coletiva de imprensa junto com o delegado, o senhor não ia contar para a mãe da Jennifer que a filha dela era sim a assassina. Vocês iam segurar uma dor de um pai por mais um dia inteiro. Vocês seguraram a dor de um pai no sábado inteiro, num domingo inteiro. Não fosse o Cidade Alerta, vocês teriam segurado essa angústia do pai na segunda toda, na terça toda, para ontem de manhã dar uma entrevista coletiva. Que falta de humanidade, doutor. Que falta de respeito com o semelhante. Antes de advogado, eu tenho certeza que o senhor deve ser um pai de família. Que o senhor deve ter um coração aí batendo no seu peito. Para que o senhor precisa esperar nota de secretaria de imprensa da polícia para contar para sua cliente que a filha dela é a autora da morte da própria filha? Divide a tela, por favor, em dois. Eu vou pôr o vídeo aqui, em que esse advogado fala. Lendo tudo, repara. Aqui, doutor, eu não leio nada, ó. É coração, doutor. Por isso que esse programa deu certo. É o coração falando. O senhor não vai me ver com papel lendo aqui versão, não. É coração, ó. Da mesma maneira que se eu erro, peço desculpa. Pensei quando o senhor deu uma entrevista, fosse para pedir desculpa, não para mim. Pede desculpa pro pai da menina, que por causa do senhor e do delegado ficou sofrendo mais dias ainda com angústia. Pede desculpa pro seu colega advogado, que vocês zombaram ainda do terno. Esses patetas do seu lado zombando da roupa, indo pro pessoal, fazendo ofensa pessoal para as pessoas. Quem faz ofensa pessoal é porque não tem argumento. Vem aqui me dar entrevista, doutor. Vem olhar na minha cara. Vem conversar tete a tete comigo. Sabe por que o senhor não conversa? Porque o senhor não quer dar entrevista aqui olhando nos meus olhos. Porque o senhor sabe que eu sei do caso. Porque o senhor sabe que eu desmantelei essa história de ter coletiva só depois do feriado para aumentar a dor de um pai, para aumentar a dor de uma avó. É a mesma coisa que um médico, doutor, encontrar um paciente morto no sábado e só contar para a família na quarta-feira na sala de espera que ele tinha morrido. Que falta de humanidade, que falta de coração. Pode soltar, inverte por favor, Edu, a janela. Vamos lá, vamos ouvir o que esse cidadão, esse advogado, João, deixa eu ver aqui o nome dele. Não, tem um nome mais fácil, Samantara. Pelissier. João Benedito Camilo Pelissier. Vamos lá, doutor, vamos lá, que eu vou esclarecer tudo que o senhor disse. Pode soltar. Nenhum de nós esperávamos que a confissão fosse realizada no sábado. Pois bem, após a confissão, ficou combinado que na segunda-feira, às 14h30, seria concedida uma entrevista coletiva para falar exclusivamente do fato. Parou. Mas peraí, entrevista coletiva da polícia. Se a polícia quis dar a entrevista, é o problema dela. O senhor, como advogado da Jennifer e como representante, portanto, da mãe da Jennifer em toda essa história, o senhor, por humanidade, deveria ter procurado a mãe da Jennifer, ainda no sábado, inclusive. Se o senhor ouviu a confissão no sábado, ligasse para ela: olha, infelizmente a sua filha tem culpa. Ela contou tudo pra gente. Já acaba também com a angústia dessa avó, que tem interesse de encontrar o corpo da neta dela e que tem interesse de saber a verdade. Mas não, o senhor seguindo orientações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, que eu duvido, boto a minha mão no fogo que compactue isso com o senhor. Aliás, Renato, pode pedir sim nota para a assessoria de imprensa. Pergunta se a assessoria de imprensa da Polícia de São Paulo orienta advogados a se manifestarem só diante de nota oficial e entrevista coletiva da Secretaria de Segurança Pública. Pode seguir, por favor. Da confissão. Porém, passa o feriado do dia seguinte, dia 21 de abril, a entrevista coletiva não foi possível ser realizada. Mas, com todo o zelo
das autoridades, fui informado no domingo que na segunda-feira a secretaria emitiria uma nota oficial via assessoria de imprensa referente ao caso e referente à confissão. Provou-se cabalmente que a assessoria de imprensa emitiu a nota. A meu ver, faltou conhecimento e ética de quem falou. Parou. Eu quero saber o que o senhor tem a ver com a assessoria de imprensa da Polícia Civil. O senhor é contratado da Polícia Civil de São Paulo? Peraí, eu contrato um advogado, estou me colocando no lugar da dona Rose, a mãe da Jennifer. Eu contrato, eu assumo, não sei se é por defensoria pública, como é que o senhor está trabalhando, mas o senhor assume um caso e o senhor só informa o seu cliente da verdade por meio de nota à imprensa? Sinceramente, eu não consigo entender. Pode seguir, por favor. Pois faltou totalmente com respeito às profissões dos outros, nossa, minha, das autoridades que participaram do inquérito policial. Por favor. Quem faltou com respeito, acho que na opinião da maioria, quase que absoluta das pessoas, foi o senhor, de guardar desnecessariamente uma informação da mãe da Jennifer e a polícia de guardar desnecessariamente uma informação para o pai da criança, para o Rafael, por causa de vaidade, para dar uma entrevista coletiva, para segurar o furo de reportagem numa entrevista coletiva. Aí sim eu acho que é falta de respeito. Pode seguir, por favor. Estranhamente, anunciou em rede nacional que eu, advogado, profissional liberal, teria a obrigação de ter falado da confissão no sábado. E deu a entender, com todas as letras, que ele deveria ser o primeiro a ser informado. Segura. Em momento nenhum eu falei que eu sou o primeiro a ser informado. Todo mundo que assistiu o programa pode pegar a fita. Em momento nenhum eu diria essa hipocrisia de que eu tenho que ser o primeiro a ser informado. Aliás, aqui inclusive eu falei, se o senhor quiser, fala para o Datena, quem o senhor quiser, mas fala para alguém, conta o que o senhor sabe. Com relação a falar sobre sábado, se o senhor ouviu a confissão no sábado, eu, se sou seu cliente, gostaria de saber imediatamente que um filho meu assumiu um crime, que é misterioso durante 50 anos. 50 anos não, perdão, que está misterioso há 50 dias. Pode seguir. Como no sábado a confissão terminou muito tarde, optei em conversar primeiro com a família. E isso fiz logo na manhã de segunda-feira. Parou, o senhor deu uma gaguejada aí. O senhor precisa se entender com a mãe da Jennifer, com a Rose. Ela estava dizendo às 6:30 da tarde que soube de tudo pelo Cidade Alerta. O senhor está dizendo que contou a ela segunda de manhã. Um dos dois está mentindo. Pode seguir. Pois bem, reitero, sou advogado, sou profissional liberal. Parabéns. E isso me possibilita ter a liberdade de fazer da maneira que eu achar melhor. Sem dúvida. Sempre respeitando a ética e sempre dentro da legalidade. Aí tá. Antes de tornar público a confissão, por ética, comuniquei à família e apresentei todas as provas que embasaram a prisão temporária. Parou. Não é bem assim, não. Volta 30 segundos, por favor. Enche a tela. Vou dar meu recado de 30 segundos, não é intervalo. Um recado de 30 segundos e eu continuo esclarecendo as dúvidas que o doutor deve ter. Aline Sordilha até ligou e falou: Bate, você está muito nervoso, mas também, Aline, tem como não ficar? Tem como não ficar? Se o meu grito aqui não for o grito desse pai que empurraram para ele a dor da angústia, o pior é o que eu digo. O pior do que saber que uma pessoa está morta é você não saber o que aconteceu com ela. No caso da dona Rose, para ela a filha morreu e a neta morreu. Só que esse doutor, porque estava acertado com o delegado de só falar depois de uma nota à imprensa,
ele deixou para dar mais tarde a notícia para a mãe, pelo que ela nos disse. Agora ele está mudando a versão. Ele disse que falou para a mãe na segunda de manhã. A mãe nos disse às 6h45 de segunda-feira que soube pelo programa, doutor. E aí quando o senhor percebe que a casa caiu, que nós descobrimos que vocês estavam fazendo essa entrevista coletiva, que eu não acho errado. Eu só acho que antes de entrevista coletiva, vocês podiam falar para as famílias. Melhor do que o pai ficar sabendo de casa que a mulher já tinha confessado o crime e que acabou o sofrimento dele, que ele já sabe o que aconteceu. Pode seguir, por gentileza, Edu. Se limita a ter a liberdade de fazer da maneira que eu achar melhor, sempre respeitando a ética e sempre dentro da legalidade. Parou, por favor. Eu quero deixar bem claro, ilegal, senhor, não foi em momento nenhum. O que eu estou questionando aqui é a humanidade. É o trabalho humano, talvez imoral. O senhor tem todo o direito de fazer tudo que o senhor fez, realmente foi dentro da legalidade. O senhor tem esse direito. Mas o que eu estou discutindo aqui é a forma como as partes se relacionam. Antes de um advogado existe um ser humano, e antes de um cliente que paga pelo serviço, ou então o senhor recebe pelo Estado para dar o suporte a ele, existe uma pessoa de carne e osso que está querendo saber se a filha realmente era culpada ou não. Pode seguir, por gentileza. A público, a confissão, por ética, comuniquei à família e apresentei todas as provas que embasaram a prisão temporária. Provas essas incontestes, cabais de arrepiar. Pois bem, arrepiar mesmo. Na hora que ouvi e vi a imagem das ofensas, imediatamente fiz contato e solicitei ao chefe da pessoa que se retratasse, por lhe faltar o conhecimento das exigências da assessoria de imprensa e a autoridade, em obediência ao protocolo, achou por bem aguardar a autorização da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Doutor, divide a tela aqui. Que protocolo, doutor? O que o senhor tem que seguir? Ordem de assessoria de imprensa da polícia, doutor? Doutor, o senhor ali estava representando a Jennifer. O senhor não tem que seguir protocolo nenhum. Se eu estiver errado, por favor, me informe. Advogado, tem que seguir protocolo de assessoria de imprensa da polícia? O senhor, como advogado, não pode dar sua notícia para a família que lhe contratou antes de uma nota emitida pela assessoria de imprensa? O trabalho do senhor só pode ser feito com o aval da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, com o aval da assessoria de imprensa da Polícia de São Paulo. Vou lhe ser bem sincero, qual que é o nome do delegado, por favor? Eu quero saber se o delegado, sumiu. Aliás, hoje ele foi na casa do Rafael, hoje, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 6 dias depois. Ele teve a generosidade de ir até a casa do Rafael contar que realmente a ex-mulher dele confessou o crime. Só foi também porque o Cidade Alerta pressionou, porque senão ia ficar por isso mesmo. Hein, delegado José Antônio? Quero saber se o senhor vai me dar uma entrevista aqui confirmando o que esse advogado está falando. Se o senhor armou com o delegado, se o senhor deu ordem, se o senhor armou com o advogado, se o senhor deu ordem para advogado, se a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo deu orientação para advogado de gente que está sendo acusada para se manifestar. Eu quero entender direito, doutor José e advogado, qual a relação entre o senhor e o delegado do caso? Qual a relação, porque pode ter um conflito de interesse, eu acho que é preciso a corregedoria investigar. Vou dar meu recado e continuo falando na sequência. Pedir para a Secretaria de Segurança Pública analisar e nos dizer que relação é essa do delegado com o advogado que está defendendo a criminosa para acertar a entrevista coletiva. Vamos saber o que existe aí, que se foi realmente algo combinado. Em 5 minutos eu volto, me aguardo.